Versículo 1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Existem 4 estações que regem a nossa vida e o ambiente aqui na terra: inverno, outono, primavera, verão. Ou primavera, verão, outono e inverno. 4 estações que mudam e que tem um tempo determinado para elas mudar. Sabe o que é interessante? Que há um tempo determinado, e existem 2 tipos de tempos que nós podemos aqui dividir: Cronos e Kairos. Cronos é o tempo cronológico, é o relógio, são as 24 horas que regem o nosso tempo aqui na terra. São os 365 dias, para os anos bissextos, 366 dias no ano, são os 12 meses. Esse é o Cronos, é o tempo humano. Mas há o Kairos, que o Kairos é exatamente a tradução para o tempo certo, que está em Eclesiastes 3. Kairos não fala de um tempo cronológico. Kairos fala de um tempo exato, fala de um tempo certo. E Kairos revela exatamente o tempo determinado. Deus trabalha no Kairos, no tempo certo que Ele determina. Não existe o tempo cronológico de Deus. Por isso a palavra diz que para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Porque exatamente o tempo de Deus não é o tempo cronos, não é o cronológico. Porque Ele havia crucificado Jesus antes da fundação do mundo. Então o tempo de Deus não é cronológico, o tempo de Deus é Kairos. O tempo de Deus é Kairos, ou seja, o tempo que Ele determinou. Kairos é exatamente isso, tempo determinado. Se você pesquisar no dicionário, você vai ver que Kairos significa tempo determinado. Então, existe exatamente o tempo determinado para tudo, o Kairos de Deus. Por que existe o tempo determinado? Porque é Deus que determina, é o Kairos. E as 4 estações, divididas em 3 meses, cada uma, governam por cada período. O que nós precisamos é discernir que essas mesmas estações também existem no mundo espiritual. Existe o inverno no mundo espiritual. Existe o outono, em que as folhas caem. Existe a primavera, em que as folhas começam a dar uma nova vida. E existe o verão, que a luz governa por maior tempo, e não a noite. A noite, na Bíblia, nós começamos a ver que é como um tempo de tristeza. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí, o entendimento é, quando o sol nasce, nasce uma nova esperança. Esse é o entendimento do verão. O verão no campo espiritual é exatamente isso. É o tempo que nós vamos viver. A maior parte desse tempo é o período de conquistas, de colheitas. Mas essas estações precisam ser discernidas. Não existe um tempo cronológico para que ela comece na nossa vida e avise. Olha, que nem a primavera. A primavera começa ali em dezembro, ou melhor, o verão começa em janeiro e vai até, ou melhor, dezembro e vai até fevereiro. É o tempo do verão. Não existe isso no tempo espiritual, porque o tempo espiritual é direcionado pelo Kairos e não pelo Cronos. Não é cronológico, é pelo tempo que Deus determinou. Então, muitos de nós começamos esse ano elaborando os nossos planos com Cronos. Começamos esse ano elaborando os nossos planos e propósitos com Cronos. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui me assistindo, que está aqui me ouvindo, elaboraram planos pensando no Cronos, cronológico, no tempo da terra.
Só que nós fomos pegos pelo Kairos de Deus. Nós fomos surpreendidos pelo Kairos de Deus. Então, o que nós precisamos agora é discernir o Kairos de Deus. E sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Que o momento é para discernir. Preste atenção. Você não pega, e o interessante é que nas estações você tem um tipo de roupa para usar, específico na estação. Bom, se nós estamos vivendo a estação do inverno agora, muito óbvio, nós vamos usar roupa de frio, porque a estação é de inverno. Muito raro você encontrar alguém, e quando você vê uma pessoa usando uma roupa de verão, em dia de inverno, a primeira coisa é se a pessoa é maluca, é louca. Ela está com a cabeça na lua, porque ela não está entendendo o que está acontecendo. E é exatamente desse jeito que muita gente se põe. O tempo e a estação que nós estamos vivendo agora carece de uma vestimenta, de uma armadura. O que quer dizer isso, pastor? Roupa quer dizer, eu preciso de roupa para ir trabalhar, eu preciso de roupa, é uma necessidade. Quando é o inverno, você precisa colocar. Hoje eu estou aqui com 2 blusas, uma blusa e uma camisa debaixo desse blazer. Então há uma necessidade de eu sair da minha casa com mais roupa do que eu iria sair se fosse o verão. Ou seja, as estações me obrigam a fazer o que eu não faria em outro momento. Eu não sei se você consegue entender isso. Eu preciso que você vá reagir ao que nós estamos falando aqui. Eu preciso que você entenda isso. O tempo que nós estamos vivendo hoje está nos obrigando a fazer o que nós não iríamos fazer em outro tempo. E é muito notório isso, é muito claro isso para a igreja hoje. O Kairos de Deus nos surpreendeu. O Kairos de Deus nos pegou. Para quê? Porque agora nós precisamos, com uma nova vestimenta, com um novo estilo de vida. Interessante é que cada estação mudada é um novo estilo de vida. Se você dormia com um lençol na época de verão, quando você vai passar o tempo do inverno, você usa 2, 3 cobertores. Se você dormia só despido, você coloca ali mais roupa. Para quê? Porque agora é um novo estilo de vida, agora é uma nova forma de se vestir, porque a estação mudou. E agora é o tempo que Deus está falando conosco. Eu mudei a estação. Oh meu Deus, Ele está dizendo isso. Eu mudei a estação. Agora vocês precisam reagir e mudar e agir da maneira que a estação está requerendo. Esse é o propósito. Nós precisamos entender isso nesses dias. Então há um tempo, e o Salomão, o rei Salomão, escreve isso tão claramente em Eclesiastes 3. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo, há uma ocasião certa para cada coisa debaixo do céu. Ou seja, há um Kairos para o momento que nós vamos viver. Há um Kairos de Deus que vai acontecer. Há um Kairos de Deus no momento certo nós vamos viver. Nós precisamos entender isso esses dias, querido. Há estações que nós precisamos respeitar. Você não pode dizer assim: eu queria ir para a praia e pegar um sol e pegar um calor de 39 graus no inverno. Você não pode mudar a estação. Você tem que caminhar conforme ela está indo.
Você não pode dizer: amanhã eu queria que tivesse um sol de 40 graus para eu ir para a praia, para eu sair de short. Não, você tem que respeitar o tempo da estação. Você precisa respeitar. Muitas vezes nós queremos receber coisas de Deus, receber as promessas de Deus, receber aquilo que Deus já prometeu para nós, mas ainda não é o tempo. Existe um tempo que Deus determinou, e esse tempo é o tempo que vai acontecer. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 21, verso 2. Gênesis capítulo 21, verso 2. Olha o que diz o texto. Gênesis 21, verso 2. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Olha aqui o que está dizendo o texto. Na época fixada por Deus em sua promessa. Eu vou ler de novo. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Gênesis 21, 2. Ou seja, na época que Deus determinou, Sara engravidou. Sara queria um filho. Sim, ela queria, ela ansiava por isso, mas não era a estação certa, não era o momento certo dele nascer. Então Deus determinou um tempo específico, uma data específica, uma época específica, e Ele diz: essa época está fixada por mim. Quando os discípulos, em Atos 2, vão interrogar Jesus a respeito de tempos e estações, olha que interessante, eu preciso ler esse texto. Atos capítulo 1, versículo 18. Ou melhor, versículo 8, perdão. Eu vou ler a partir do verso 6. Olha o que diz o texto. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas. Irmão, por favor, eu preciso que você abra a Bíblia, que não dá para colocar aí, mas eu preciso que você abra a Bíblia e veja isso. Olha o que o próprio Cristo diz. Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade, pela sua própria autoridade. Olha o que o texto está dizendo, eu vou ler novamente isso. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Outra versão diz assim, e essa versão é a que mais me chama a atenção. Na Almeida Revista e Corrigida diz: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que ele está dizendo aqui? As estações só competem a Deus saber, vocês não. Então existem esses momentos que sim, nós pensamos: nossa, mas será que Deus não vai me entregar aquilo que Ele me prometeu? Eu acho que esse é o momento certo. Não, Deus está dizendo: existe o meu tempo, o Kairos de Deus, e esse é o tempo que eu vou liberar sobre a sua vida. Queridos, nós precisamos alinhar o nosso coração e nos preocupar. E eu tenho uma preocupação muito grande sobre isso. Esses dias eu estava orando e eu falei isso com o Senhor: Senhor, eu não quero receber aquilo que eu não estou preparado para receber. Nós vemos a parábola do filho pródigo. O filho mais novo indo na direção do pai, pedindo a parte da herança, antes de o pai morrer. O tempo certo do filho pedir a herança, ou do filho ter a herança, seria depois da morte do pai. Esse seria o tempo certo.
Mas o filho decidiu adiantar o que ainda ele não estava preparado para receber. Por isso que ele discute. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Mais do que isso, a palavra diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O problema é que nós pedimos muito para Deus, coisas que nós não ainda temos direito de receber. Existe um tempo para aquilo que Deus tem para a sua vida, só que cada momento é um processo de maturidade, para que você receba no momento certo, na hora certa. Por quê, pastor? Eu preciso esperar. Porque a espera forma o caráter de um líder e de um conquistador. A espera forma o caráter de um vencedor. Aí eu quero te mostrar que a bênção de Deus fora do tempo, ela não frutifica, ela não gera frutos, a qual Deus queria que gerasse. O filho mais novo recebe a herança do pai antes do tempo, vai e perde tudo o que ele tinha, porque ele não tinha maturidade para administrar, porque ele não tinha consciência e maturidade para administrar o que o pai entregou a ele. A sua preocupação, querido, não deve ser se Deus vai dar ou não, se Deus vai cumprir ou não, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. A sua preocupação deve ser receber no tempo certo. A sua oração é: Deus, se for o tempo do Senhor para me entregar agora, então me entregue. Porque se não for o tempo, para eu receber o que seria para eu desfrutar, vai servir como a minha perdição. O filho pródigo recebeu a herança antes do tempo, e aquilo que era para ele usufruir foi exatamente naquilo que ele se perdeu. Deus está preservando você, por isso que Ele ainda não entregou algumas coisas na sua mão. Por isso que Ele ainda está esperando o Kairos que Ele determinou. E por isso que Ele não entregou na sua mão ainda. Por quê? Porque se você receber antes do tempo aquilo que era para ser uma bênção e para desfruto seu, vai ser isso que vai te trazer perdição. O filho pródigo se perdeu com a herança do pai, que já era dele, mas ele recebeu no tempo errado. Você precisa discernir os tempos, porque é como o filho que pede para o pai toda hora: pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. O pai não quer dar, mas às vezes eu já ouvi isso do meu pai: eu fui vencido pelo cansaço. Tanto pedir, você quer pedir? Então pede, toma. Não era o que eu queria. É a mesma coisa de prometer para o filho: filho, eu vou te dar isso. Aí o filho coloca na cabeça: e não, eu quero agora. Mas filho, não dá para eu te dar esse carro agora, porque o carro que eu quero te dar está em São Paulo e não aqui em Itapevi. Não, eu quero um carro. Então ele vai aqui em Itapevi, compra o carro. Era o carro que o pai queria dar? Não. Era o melhor que o pai queria dar? Não. Mas porque tanto o filho pediu, ele recebeu, mas ele não recebeu o melhor que o pai tinha. O momento é: eu preciso respeitar o que Deus está colocando nas minhas mãos hoje. Eu preciso entender e discernir. Essa estação está pedindo que a gente haja diferente. Só que tem muita gente agindo da mesma forma. Eu termino a minha mensagem trazendo um alerta sobre a sua vida e sobre a minha vida. A estação virou, querido. De março, do dia 23 de março até hoje, dia 24 de maio, se passaram 2 meses exatos, 2 meses e 1 dia. A estação mudou.
Só que ainda tem gente andando de shorts no campo espiritual, sendo que a estação mudou para o inverno. Tem muita gente nadando de braçada no mar, ou na água do rio, que aqui não congela, mas nos Estados Unidos quando é inverno congela, no Canadá congela. Andando de shorts, sendo que o momento agora é de se cobrir. Eu quero orar com você, querido, e pedir que o Espírito Santo traga esse despertar sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, ele retrata tão bem isso. Ele retrata tão bem isso. Eu queria que você aumentasse aí na tela do seu celular, aumente na tela da sua televisão, não importa onde você está me assistindo agora, mas que você coloque a mão sobre o seu coração. O apóstolo Paulo retrata tão bem isso, quando ele diz: eu já aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco. Nesse texto ele fala exatamente das estações que ele vive. Já estive muito bem, mas também já estive muito mal. E ele fala exatamente isso: adaptar-se à estação que ele está vivendo, agir de modo diferente na estação que eu estou vivendo. Se a estação é um tempo, eu preciso agir diferente. E eu estou aqui essa noite para te dizer: a estação mudou. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui essa noite. A estação mudou. Nós precisamos agir de uma maneira diferente. Eu preciso deixar de fazer o que eu estava fazendo e começar a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que Deus quer que eu tenha que fazer. Feche os teus olhos. Comece a orar no seu lugar. Peça a luz do Espírito Santo. Peça o vento do Espírito Santo. Peça mais da presença do Espírito Santo. Peça mais da unção do Espírito. Sim, a estação mudou, mas Deus está conosco em todas as estações. O que Ele quer é que nós mudemos de postura. Eu preciso mudar de postura, porque depois desse tempo de quarentena, nós não seremos mais os mesmos. Nós não seremos mais os mesmos. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar sobre cada pessoa que está me assistindo aqui agora, Senhor. Sobre cada vida, cada família que está me assistindo aqui, Senhor. O Kairos do Senhor está em vigor sobre as nossas vidas. O tempo certo, a ocasião certa está sobre nós. Eu te peço, Senhor, nos ajude a discernir a estação a qual nós estamos vivendo, porque nós não podemos continuar agindo da mesma forma que antes. Eu não posso continuar usando a mesma roupa que antes. Eu não posso continuar usando a mesma vestimenta que antes. Eu preciso me vestir diferente. Eu preciso caminhar de forma diferente. É um novo estilo de vida como igreja, e nós precisamos despertar, porque o tempo e a estação mudou. O Senhor está governando sobre a nossa vida. O tempo e a estação mudou. Eu te peço, Senhor, traga luz sobre essa vida agora.
traga revelação sobre essa casa agora, no nome de Jesus. Eu te peço, envia os teus anjos agora sobre esta casa, sobre este quarto, sobre esta sala. Invada a casa dessa pessoa agora, deste discípulo, deste filho, desta pessoa, dessa mãe, desse pai, desse casal que está me assistindo. Eu te peço, enche o Senhor, abra a visão, Senhor. Oh, choracatarabas. Abre a visão, Senhor. Nós precisamos te ver e discernir a estação. Comece a encher agora, Senhor, essas pessoas, Pai. Essas pessoas que estão me assistindo agora. É o momento, Senhor. Esse é o momento do Senhor sobre a nossa vida. Eu declaro, Pai, a tua bênção no nome de Jesus. Querido, talvez você tenha hoje uma oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, de deixar, que Ele direcione a sua vida sobre as estações. Entregue nas mãos dele agora. Eu quero te dar essa chance, essa oportunidade. Faça essa entrega. Escreva os nossos comentários, reage, diga: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero um novo começo. Hoje é o seu dia, querido. O dia que o Senhor decidiu resgatar você. Você não está sozinho nessa estação. Os discípulos, quando estavam no barco, a tempestade chegou, mudou a estação. Jesus estava ali. E a única coisa que Jesus disse é: homens de pouca fé. Quer dizer que no momento da estação eu preciso ter fé. No momento da estação, todas as estações eu preciso ter fé. Se for inverno, eu vou ter fé. Se for outono, eu vou ter fé. Se for verão, eu vou ter fé. Se for a primavera, eu vou ter fé. Se for o tempo de chorar, eu vou ter fé. Se for o tempo de rir, eu vou ter fé. Se for o tempo de cantar, eu vou ter fé. Mas se for o tempo de me calar, eu também vou ter fé. É isso que Jesus quer de nós. A estação mudou, mas eu preciso continuar crendo. O tempo mudou, mas eu preciso continuar crendo. Se você essa noite quer isso, escreva aqui nos nossos comentários: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ou se você que estava afastado dos caminhos do Senhor, está aí hoje com seu coração queimando, querendo voltar para Jesus, não sabe como, essa é a chance. Escreva para nós: eu quero voltar para Jesus. Deus está te dando essa oportunidade hoje. Você entrou aqui nessa live, não foi por acaso. Você chegou aqui porque o Senhor te trouxe até aqui. Jesus te convidou para estar aqui. Então escreva aqui nos nossos comentários. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Antes de nós encerrarmos, eu quero encerrar dizendo que amanhã eu estarei fazendo às 8 horas da noite uma live, assim como na semana passada eu fiz, segunda-feira, falando sobre princípios, sobre algumas verdades que nós precisamos ouvir. Existem coisas que a gente precisa ouvir, querido, e alguém tem que falar. Semana passada eu falei sobre princípios e a verdade que rege a nossa vida como cristãos, sobre o amor a Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei sobre isso. Só que só coopera para o bem se eu amo a Deus. Amanhã eu vou falar sobre outro tema. E se você tem esse desejo de saber mais de Deus, de conhecer mais da palavra de Deus, você vai assistir às 8 horas da noite no meu Facebook.
Eu vou estar lá fazendo essa live e é esclarecedor ver e entender os princípios da palavra de Deus. Também na semana que vem, no domingo, eu dou essa direção para todos os discípulos. Nós vamos fazer a nossa Santa Ceia e a logística será a mesma, tá? A logística será a mesma. Nós estaremos aqui entregando os kits para aqueles que vão cear. Então você venha, só que no próximo domingo será na parte da manhã a entrega da ceia. Então a gente vai passando aí as informações. Será a partir das 9 da manhã a entrega aqui na igreja até o meio-dia, tá bom? Então a partir das 9 até o meio-dia todo mundo está aqui. Querido, que Deus te abençoe, que você desperte e alinhe o seu coração com aquilo que Deus tem para a sua vida nesses dias. Declaro a bênção de Deus sobre você, a unção de Deus, o amor do Senhor sobre a sua vida, no nome de Jesus. Um beijo no teu coração, graça e paz.